Bom dia, amigo. Estamos de volta mais uma vez nesta semana que para nós é muito significativa, porque é a semana que marca o retorno do programa logo de manhã. Desde janeiro estávamos distantes de você, conseguimos agora mudar o programa para a TV Tribuna e esse é o nosso ponto de encontro a partir de agora. Eu espero continuar contando com a sua audiência, com a sua atenção, também com o seu apoio, com as suas sugestões. Por isso, quero convidá-lo a dedicar esses instantes no início do dia ao estudo da Palavra de Deus e a fazê-lo regularmente, de segunda a sexta. No dia de hoje, quero desejar não apenas um bom dia a todos, mas em especial aos aniversariantes desse dia, com um abraço todo carinhoso de nossa igreja e o desejo de muitas bênçãos do Senhor sobre o seu viver. Que o presente seja muito agradável e o futuro recheado de muitas vitórias. Agora eu convido a refletirmos juntos sobre a palavra de Deus. Romanos 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. É fascinante ver o modo como o apóstolo Paulo escreve. E há duas coisas que são extraordinárias nos escritos paulinos. Uma delas é a profundidade de seus ensinos, de suas palavras, a riqueza de significado de cada expressão, de cada sentença. Sem dúvida, é maravilhoso aprender a respeito das verdades de Deus e do Evangelho de Cristo, lendo as cartas do apóstolo Paulo. A outra coisa que fascina é o modo muito inteligente como ele sistematiza o seu raciocínio. Sem dúvida, Deus o usou de forma maravilhosa para sistematizar a doutrina do Evangelho, sistematizar os conceitos do Evangelho, organizar tudo de forma perceptível, compreensível. E assim podemos entender algumas verdades interessantes. No capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele vem falando sobre o processo de justificação, a libertação dos nossos pecados. Depois mostra o papel fundamental de Cristo, como aquele que deu a sua vida por nós, como prova maior do amor de Deus para conosco. E aí ele começa a traçar um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. Quando fala sobre Adão, ele quer nos lembrar o momento da desobediência do homem e o significado que isso traz consigo. Quando aprendemos nas Escrituras e constatamos sem esforço em nossa vida que todos somos pecadores, nós somos lembrados pelo apóstolo Paulo de como isso começou, de como a partir do primeiro homem o pecado entrou na humanidade e todos somos pecadores, sem exceção. Mas ele usa esta imagem, a imagem de Adão, como instrumento através de quem o pecado veio, para comparar com a imagem de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo surgiu a possibilidade de vencer o pecado. Adão pecou, Cristo nunca pecou. Em Adão, o pecado se manifestou. E esse pecado que se manifestou nele se estendeu a todos os homens. Em Jesus Cristo, a perfeição estava presente. E é justamente a perfeição de Cristo, acrescida da sua graça, e aqui outra palavra importantíssima que aparece nesse versículo, acrescida da sua graça, nós temos a justiça de Jesus estendida a todos os homens. O que Paulo quer nos ensinar é que em Jesus Cristo, e pela justiça de Jesus Cristo, nós somos justificados. Nós somos usados como referência. O nosso pecado é substituído na morte de Cristo na cruz. E aí nós somos perdoados dos nossos pecados. A graça se estende a todos nós. O conceito de graça, que é um conceito preciosíssimo nos ensinos de Paulo, é um dos conceitos mais importantes no cristianismo. E menciono isso porque em todas as religiões do mundo, esse é um conceito ausente. Em
todas as religiões do mundo, a proposta é que alcancemos o perdão ou a justificação dos nossos pecados ou a compensação dos nossos erros de alguma forma, fazendo alguma coisa, adquirindo a nossa salvação, seja por meio das boas obras, seja por meio de ofertas generosas. De alguma maneira a salvação pode ser adquirida, pode ser conquistada. Em Jesus Cristo nós aprendemos que a salvação é graça, é presente. Nós ganhamos a salvação, sabe por quê? Porque nós jamais seríamos capazes de compensar todos os nossos erros com algumas boas ações. Nós jamais seríamos capazes de conquistar a nossa salvação pelos nossos méritos. Quando na carta aos Efésios nós lemos, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós encontramos uma explicação muito clara, muito simples e muito direta, isso está lá em Efésios 2, a partir do versículo 8, do fato de que a salvação jamais seria conquistada por nós, jamais seria adquirida através das boas obras. No entanto, ela nos é concedida gratuitamente. Em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, este único perfeito, o único que jamais pecou, nós podemos ter acesso a esta graça. Podemos ter acesso a esta salvação que nos é concedida como presente de Deus. Assim, Paulo faz a comparação. Um dia, o homem pecou e esse pecado se estendeu a todos. Um dia, em cumprimento à promessa bíblica, à promessa de Deus encontrada no Antigo Testamento, o Filho de Deus veio ao mundo e jamais pecou. Pela sua perfeição, ele nos estende a possibilidade do perdão, da libertação dos nossos pecados, não como conquista nossa, porque jamais seríamos capazes de chegar lá, mas como presente, como graça de Deus para o nosso coração. É pela graça que somos salvos, é pela graça que somos perdoados, é pela generosidade de Deus e pela perfeição de Cristo que os nossos pecados são retirados de sobre nossos ombros, retirada a culpa e a condenação por aquilo que Cristo fez por nós ao morrer numa cruz. Ao relembrarmos a morte de Cristo nas celebrações dessa semana, lembremos-nos do que Ele nos concede. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Cristo veio ao mundo e sem pecado esteve pronto a ir à cruz para perdoar as nossas ofensas e as nossas falhas. Muito obrigado porque na perfeição de Cristo nós encontramos esperança para o nosso perdão. Muito obrigado porque em Cristo nós conhecemos a mensagem da graça e pela graça podemos ser salvos. Pela graça somos libertos do nosso pecado, da condenação que ele traz. Que essa seja a mensagem conhecida e vivida por todos quantos nos assistem neste instante, no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, e a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.